Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo o seu povo, e a terra eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Ó Deus maravilhoso e justo, está diante de nós sua presença, e eu oro agora em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo venha ministrar no meu coração, em todos nós que aqui estamos, que o Senhor venha dar uma fiel interpretação do texto. Fale conosco e não te cales, Pai. Prepara o nosso coração para receber a boa mensagem, a boa semente do Evangelho da Graça. Assim nós oramos, que tudo o que nós fizermos aqui venha exaltar e glorificar o nome do Senhor. Assim oramos e pedimos, e cremos já receber, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, analisando o livro de Josué como um todo, tem-se a impressão que se trata de uma continuação do Pentateuco, não é? Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bem, mas é feito aqui, irmãos, por uma testemunha ocular dos acontecimentos nele narrados. O livro, irmãos, trata muito, principalmente, da fidelidade demonstrada pelo Senhor, o nosso Deus, e o cumprimento de suas promessas. Josué faz parte de uma seção que possui grande importância nos livros antigos, no livro antigo. Ele é testemunho, irmãos, ele tem um testamento, e sendo testemunho, ele tem um testamento, e eu até indico aos irmãos que deve ser analisada sempre, irmãos, nesse contexto, junto do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, para que você entenda bem. Aqui, irmãos, é uma espécie de conclusão daquilo que Deus prometeu e começou na vida do povo dele, como Moisés liderando. E a relação de Josué com os livros de Moisés, irmãos, se assemelha à ligação entre Atos dos Apóstolos e os 4 evangelhos. Quando você vê, por exemplo, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí vem Atos dos Apóstolos. Ali é a continuidade, a continuação daquilo que Deus já estava fazendo. Existe uma ligação. Melhor dizendo, talvez você não compreenda, mas eu vou deixar por uma outra hora para a gente explicar. Por exemplo, quando você abre ali o livro de João, que é o primeiro evangelho fora os sinóticos, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João.
Quando você lê Atos dos Apóstolos, que vem depois de João, aqui está João, Atos vem depois. Você vai imaginar na sua mente que Saulo de Tarso está surgindo ali. Não é verdade. Eu vou explicar em rápidas palavras. João, que é antes de Atos, ele já está pregando para um povo, e na época que João está pregando ali, já tem mais ou menos, antes de Atos, só para os irmãos entenderem. Por isso precisa examinar a Escritura para entender o contexto histórico, para trazer para o literal do dia de hoje. Atos dos Apóstolos está depois de João, não é assim? Não é assim? É. Só que antes, João está pregando, e nós vamos entender que Saulo vai aparecer ou surgir no próximo livro. Não. Na época de João ali que ele está pregando, só para os irmãos entenderem a história, o contexto histórico e hoje literal, no literal de hoje, que Paulo já está morto há mais de 50 anos, Pedro, e João é o último. João está pregando ali para uma igreja que está assim, respirando, quase morrendo. João está pregando para um povo que não prega mais Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Por causa da opressão dos romanos. Só para os irmãos entenderem. Não que Josué, que significa isso, não. É continuidade de um texto. Então, nós vemos que, por exemplo, irmãos, a relação de Josué com os livros de Moisés se assemelha à ligação de Atos com os 4 evangelhos. Atos mais 4 evangelhos, não é evangelho mais 4, é Atos e mais 4 evangelhos, só para os irmãos entenderem. E o conteúdo do livro de Josué aqui tem uma vista e uma edificação espiritual e moral do povo de Deus. É o povo de Deus sendo guiado por este líder. Bem, vejamos. Mas o que nós acabamos de ler aqui exemplifica e confirma o que nós estamos entendendo aqui. O Senhor, então, aqui permitiu que Moisés partisse, já cansado, já velho, muito cansado, a idade de 120 anos, o Senhor então o retira e dá um descanso eterno para ele. E agora quem assume a liderança é Josué. E Deus tinha prometido, irmãos, são promessas de muitos e muitos anos atrás, né? Nós temos aí, irmãos, mais de 400 anos de história, que Deus tinha prometido uma terra, prometeu a Abraão, ele não herdou, ele foi-se, mas a promessa se cumpriu. Josué agora é o responsável. Para os irmãos entenderem, não todos que saíram do Egito, irmãos, e andaram 40 anos no deserto, todos morreram, menos Josué e Calebe. Calebe era o conselheiro que estava sempre do lado de Josué. Agora, todos que entraram na terra prometida nasceram no deserto. Os que entraram nasceram no deserto, menos Josué e Calebe, só para os irmãos entenderem. Então, agora está aqui uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Lembrando que Josué é um tipo de Cristo. Ele aponta também para o Senhor Jesus. Bem, e aqui nós vemos, irmãos, que muitos de nós, não diferente desta época, nós atravessamos desertos, nós atravessamos vales, nós enfrentamos lutas, tentações, batalhas, perigos, e neste momento, neste dia que se foi, no começo desta noite, estamos vivendo aí, logo mais estamos entrando em uma outra semana, logo mais em outro mês, logo mais em outro ano, e quantas coisas se passou. Quanto que nós já caminhamos, nós tivemos dias de festas, dias de luto, dias de celebração, dias de choro, temos dias de a nossa cabeça está untada pelo óleo da alegria, e em dias que estamos cobertos pelas cinzas das nossas tristezas. Nós somos assim, a nossa vida é este alto e baixo. Como o povo de Israel, por exemplo, como o povo de Israel agora chegou a hora de cruzar o Jordão, a morte de Moisés é declarada pelo próprio Deus. Agora há uma terra a ser conquistada, mas também há inimigos a serem vencidos, e o povo de Israel ansiava por este momento desde a promessa que Deus fez a Abraão, desde a promessa feita a Abraão há mais de 500 anos, vamos arredondar isso daí, 500 anos atrás, o Senhor tinha falado com eles lá no passado, mas agora chegara o momento. A propósito, a promessa se cumpriria, o tempo da oportunidade batia a porta, o tempo oportuno de Deus havia chegado, e a hora agora é de tomar posse desta herança. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Chegou o momento, 500 anos de luta,
500 anos de espera. Mas, irmãos, há muitos sonhos que você tem nutrido há anos, talvez no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. E agora chegou a hora de nós cruzarmos este Jordão, o seu Jordão, e entrar na terra prometida. Assim, não diferente do povo lá atrás, nós também, queridos. Nós também precisamos conquistar algo. Irmãos, há quem diga que quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Irmão, quem é um pai sem sonho? Quem é uma mãe que não sonha? Não é nada. Então, pensa que crente é proibido. Irmão, crente não é proibido de sonhar, queridos. Pare com isso. Nós não estamos proibidos de sonhar, de guardar um dinheiro para a nossa boa aposentadoria, para nós termos paz, para viajar com a esposa, com o marido, visitar os filhos, os netos, conhecer a igreja, conhecer o ministério. Nós não estamos proibidos disso, irmão. O crente perder essa vontade não tem sentido da vida. Perdeu a esperança, perdeu tudo. Irmão, tem gente que parece que pensa que ser crente não posso estar de olho no futuro, eu não posso me programar para uma viagem, sair com a minha família, passear com os meus filhos. Não, agora como Jesus já vai voltar mesmo, então o negócio é ficar dentro de casa, não sair para lugar nenhum. Irmão, o Senhor fez nós com sentimentos, Ele fez nós para nós vivermos. E Ele mesmo diz, não estejais ansiosos com coisa alguma. E o que Jesus está dizendo aqui? Não está dizendo para você ser um preguiçoso, não trabalhar. Também não está dizendo para você deixar de sonhar. Nada disso. Desistir de viver. Não, irmão. Quem desiste de sonhar, desistiu de viver. Todo crente precisa ter um tempo com a família, passear, sonhar com algo melhor, irmãos. Estamos nesta terra, fomos feitos de emoções, nós sentimos emoções, Deus colocou isso em nós, para nós, irmãos, termos uma vida sóbria, uma vida feliz. Não, crente não pode ser um crente carrancudo, não é possível. Você chega na casa do homem, está triste, não fala com ninguém. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Eu quero com Jesus. Ué, então vá. Mas será que nós estamos preparados para isso? Se Ele nos deu uma vida, se não fosse para nós vivermos, Jesus não tinha permitido nós estar aqui. Não tinha permitido nascer no ventre da dona Esther, que é minha mãe. Não tinha permitido. Então Ele me concebeu, Ele me deu a graça de estar aqui, para que eu pudesse passar por esta vida adquirindo, trabalhando. Não é proibido, irmãos, ser feliz, sonhar. Pare com isso. Se você já pendurou sua chuteira num canto aí, se você já jogou a toalha, virou a mesa, é hora de você voltar atrás. Se posicione. Crente carrancudo, é crente num canto, é crente, parece um derrotado, não tem vontade de nada. Está tudo bem? Não, irmão. Agora você tem, eu estou esperando a volta de Jesus. Poxa vida, o motivo da nossa alegria é Cristo. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo que serve o Senhor de toda a alma, verdadeiro adorador. Não é um crente carrancudo, sem futuro, não, irmãos. Pare com isso. Paramos, nós temos que parar com essa carranca de achar que agora, não, crente não pode. Crente pode sim. Pode ser feliz, pode investir no seu futuro, pode se aposentar, pode viajar, desde que isso não venha atrapalhar, não esteja no centro da nossa vontade, mas precisa estar no nosso coração. Dito isso, mas tem muito crente enfrentando na margem um grande Jordão à frente. Tem muito crente assim. Tem muito, não só crente, mas pessoas que também não são cristãs. Há muitos vales e que você precisa cruzar, o Jordão que nós precisamos cruzar, atravessar. Hoje o Senhor está perguntando para mim e para você, qual é o seu Jordão? Qual é o nosso Jordão? Eu sei que esta palavra tem muitas vertentes, a primeira é a Cristo. Josué está aqui simbolizado pelo próprio Cristo, eu sei, mas esta mensagem será uma mensagem expositiva. E ela tem um tema, chegou a hora de cruzar seu Jordão. Chegou a hora de cruzar o seu Jordão. Irmãos, tem muito crente parado na margem, tem muito crente vivendo de passado, tem muito crente com o olho lá no Egito, olhando para trás, tem muito crente com os olhos do retrovisor da vida, não consegue mover uma palha.
Seus olhos não estão em Jesus, que te convida, vem Pedro, que a sua fé seja ousada, pise em cima das águas turbulentas do Jordão, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Jesus está convidando a nós a atravessarmos o Jordão, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Moisés está morto. A Bíblia está dizendo aqui, primeiro versículo número 2, Moisés está morto. E há uma crise real aqui instalada. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. E isto é real. A crise chegou repentinamente e ela vem a todos. Nós vivemos crise internacional, nós vivemos ameaças de... eu não posso dizer essa palavra, terror. Os irmãos entenderam, terror, direto, irmãos. Nós vemos que isso tem acontecido, a paz mundial parece cada vez mais distante, a violência que agora campeia bem ao nosso lado. Nós temos que tomar cuidado com o celular, com a nossa carteira, com a bolsa, andar no trem, colocar tudo na frente, escondido, dentro de amarras, escondido o máximo. O tráfico de drogas parece que está bem diante da nossa casa e parece resistir a toda a experiência da lei e da justiça. O desmoronamento de valores materiais, sociais e até vezes familiar, irmãos. Nós vemos que está acontecendo isso, a desintegração das nossas famílias e em verdadeiros terremotos, cada dia nos assustam, aonde pessoas estão banalizando a família tradicional. Nós vemos isso acontecendo, alguns homens, irmãos, hoje dominando massas, e às vezes nós nos sentimos acuados. Moisés está morto, mas Deus está, irmãos, no trono. Ele continua sentado no mesmo lugar. Moisés não tem vida, mas o Senhor é o autor da vida, a obra continua. Nós precisamos assumir o nosso papel histórico. Às vezes nós vivemos dando muitas desculpas, irmãos, muitas desculpas. Irmãos, Josué olhando, dizendo, Senhor, ele morreu, e como eu vou fazer? E eu penso que Deus olhou para Josué e falou, mas não é possível. Você sabe, você conhece as promessas, você sabe quem eu sou, você sabe que eu sou o Criador de tudo, você viu aquela tenda esfumaçando, você viu o meu anjo na porta, você viu o meu parecer, o meu movimento, você viu as minhas obras, estavam bem ali nos teus olhos. É necessário dar continuidade, louvado seja Deus. Às vezes nós vivemos dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão e tomar posse da terra prometida. Às vezes nós olhamos, olha, a minha idade, mas como a nossa idade, às vezes nós falamos, Senhor, olha para mim, eu sou tão pequeno, eu não tenho forças para isso, eu não tenho forças para aquilo, olha a minha situação. Olhando somente para o Moisés que está morto, a propósito, ele foi um grande homem de Deus, mas se o Senhor colocou algumas responsabilidades sobre a nossa vida, nós devemos nos posicionar, louvado seja Deus. Moisés está morto, o povo precisava cruzar o Jordão, conquistar a terra prometida. Aonde está a sua confiança, meu irmão? Aonde está a tua confiança, minha irmã? No Senhor? Ou nós estamos confiando em o quê, irmãos? Nossa vitória não vem de homens. Eu penso que Josué olhava para Moisés, a propósito, nem lá o seu corpo estava, mas ele, é claro, simbolicamente, falava, Senhor, olha esse homem, era um homem poderoso, era um homem que se relacionava com Deus. Quem sou eu, Senhor? Eu não sou nada diante desse homem, eu não tenho condições alguma de fazer nada para esse povo. Olha a minha condição, Senhor, diante desse homem tão santo, tão poderoso, quem sou eu? Irmão, se nós ficarmos olhando para os homens, se nós ficarmos olhando para a nossa condição, você não vai atravessar o seu Jordão. Se você ficar olhando para a tua dificuldade, para a tua vida, para a tua condição, para o dinheiro que você tem, a sabedoria, é necessário nós darmos o primeiro passo. Quantos de nós estamos à beira do Jordão, conversando com a minha esposa sobre um propósito que nós estamos lutando e sonhando desde dezembro. Os irmãos acham que a gente não viu um monte de obstáculo? Temos um monte, irmãos. Mas nós precisamos, em Jesus, somos mais que vencedores. Nós precisamos nos posicionar diante desses obstáculos.
Se você está aqui esta noite ouvindo essa mensagem do Evangelho, está sendo pregada aí dentro da sua casa, porque você ouviu de alguma pessoa dizendo: vai em paz para a tua casa, eu vou fazer uma grande obra. O que você fez? Sentou, está aí sentada. Por isso, irmãos, temos que tomar cuidado com essas pregações. É o que mais tem gerado crente folgado, crente que fica na margem. Bom, e vamos ser sinceros, irmãos, vamos admitir, ele não está errado. Se Deus prometeu, não coloque a tua mão, eu vou operar um milagre esta semana, eis que eu sou o teu Deus. E o camarada fica lá esperando. Aí a pergunta: ele está errado? Não está. Por quê? Porque ele ouviu, é aquilo que ele creu, ali está o Deus dele. Esse é o Deus dele, o Deus que vai fazer sem ele agir. Mas Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta. Fé sem obra é assim, não é que você precisa dar uma ajudinha, você precisa se posicionar. Jesus diz: vinde a mim, os que estão cansados. A gente vai, a gente se posiciona. Irmão, palavra de Deus é palavra de sabedoria, não é de ignorância. Não é para nós ficarmos lá: Senhor, manda nós ouvir a palavra e colocar em prática. A gente coloca. Tem muita gente que ouve a palavra e não coloca nem em prática, irmão. Não vai examinar. Vai na igreja, abre a Bíblia e o irmão está lendo. Terminou a leitura, ele fecha a Bíblia e guarda a Bíblia. Não vê a hora. Tem outros que vai com o celular. Tem gente que vai na igreja, tem um telão, tem um lugar onde lê, nem Bíblia leva. Tem crente que hoje não abre nem Bíblia, irmão. Nem a Bíblia na igreja leva mais. Não, irmão, nós temos que levar a Bíblia na igreja, nós temos que abrir ela, nós temos que permanecer com ela aberta, conferindo. Nós temos que olhar no texto. Esse é o primeiro passo, irmãos. É examinar as Escrituras, porque delas testificam ter a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão, manter o ideal acesso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta nada, irmãos, nós ouvimos aqui, é claro, Josué está lá reclamando: Senhor, mas ele morreu, ele estava triste, ele estava abatido. E Deus não deu nem um minuto de folga para Josué, nem um minuto. É Deus que se aproxima dele: Josué, meu servo Moisés é morto. Olha, irmão, parece um Deus que não tem sensibilidade, não é? Não, é que Deus tinha pressa em socorrer e cumprir sua promessa. Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta. Eu penso que ele estava sentadinho assim. Levanta. Atravessa esse povo Jordão. Irmão, é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus, não é um Deus de inércia, não é um Deus que fica parado só observando, é um Deus que age. Você não serve um Deus de madeira, você não serve um Deus de barro, você não serve um Deus de bronze, você não serve um Deus de latão, você não serve um Deus de ferro, você não serve um Deus de gesso, você serve um Deus que é Espírito, que está em todo lugar. É um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que age, um Deus que tudo vê, um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que transforma, um Deus que restaura, um Deus que edifica, e um Deus que te justificou na cruz, e um Deus que irá nos glorificar quando Ele voltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que você está entendendo a mensagem do Evangelho? Será que compreendemos o que Deus quer que nós façamos? Que nós nos posicionamos, que nós demos atenção para a sua palavra? É preciso sair do deserto e cravar os olhos nos desafios. É preciso sair do deserto e olhar para aquilo que Deus aponta para que nós possamos fazer, que façamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O deserto é estéril, irmãos, e é o nosso, irmãos, o deserto é estéril e não é o nosso paradeiro, não é o lugar do crente ficar. Se não tem vida, estamos fazendo o que lá? No deserto. Não é o nosso paradeiro. Louvado seja Deus. Não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muito crente parado no deserto, seco, irmão, seco, árido. Não, tá bom aqui, louvado seja Deus, e eu estou contente. Mas irmão, tem condição do irmão melhorar. Irmão, então, eu estou com uma dor nessa perna aí, eu já fiz de tudo. Você foi ao médico? Então, eu fui lá. Quanto tempo? Faz 2 anos.
Mas você nunca mais voltou? Não, irmão, a gente tem que se conformar. Eu estou com 60 anos. Não, eu continuo. Irmão, como nós vamos sair do lugar? Olha, meu casamento, irmão, Deus disse pela palavra que vai restaurar, sabe, irmão? Eu crio, eu tomei posse da mensagem. Tá bom, irmão. E como o irmão era? Então eu era assim, eu era um homem. Você mudou? Não, irmão, Deus prometeu que vai mudar. Não, então muda você, irmão. Age. Se você pode fazer alguma coisa, faça. A minha esposa é muito brava. E você é quem? Você continua discutindo, arrumando confusão e fazendo o que ela não gosta. O que você tem feito para que melhore? E você atravessa esse Jordão. Irmão, palavra de Deus aos nossos corações. O meu filho não conhece o Senhor Jesus e aqui em casa é um deserto. E o que você tem levado para a sua casa? O que eu tenho levado para a minha casa, para a minha família? Indecisões, medo, desespero, angústia, choro, lamento, tribulações? Ou eu tenho levado o evangelho da graça, ou levado uma instituição para dentro do meu lar, cobrando os meus filhos? Olha, se você não for um crente, você vai para o inferno. Olha, você tem que ir para a igreja. Ó, e deu errado isso aí porque você está longe do Senhor. Ó, tá vendo? Essa porta se fechou porque você não é... Pare com isso, irmão. Às vezes nós decidimos ficar na beira, não atravessamos o Jordão, nós ficamos na margem. Nós ficamos na margem, não atravessamos o Jordão. Por quê? Porque nós somos incrédulos. Nós não conseguimos nos relacionar com os nossos filhos e nem com aquele que nos ama de acordo com a sua palavra, a palavra que Deus nos deu. Aqueles que duvidaram das promessas foram enterrados no deserto. A incredulidade nos planta no deserto, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este Jordão é a nossa caminhada, irmãos. Nós estamos sendo transformados nesta terra. Nós vamos atravessar do outro lado, e do outro lado Jesus está nos esperando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos crentes que hoje preferem ficar no deserto? Quantos? Mas o Senhor está nos convidando a atravessar os nossos jordões. O Jordão, irmão, precisa ser atravessado. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que você acha que para você não tem mais jeito, o Senhor está dizendo pela sua palavra, o Senhor pode realizar o seu sonho ainda este ano. Ele tem poder, eu creio, irmãos. O Senhor pode realizar. E esta palavra, como eu disse, ela aponta para o Senhor Jesus, mas é uma palavra temática. Tem muito crente desse jeito. Eu não preciso vir aqui dar profetada em você. Deus vai fazer tal dia, olha, assim diz o Senhor. Não, irmãos, o texto aqui é claro. Aquele que confia no Senhor são como montes que não perecem, mas permanecem. Eles ficam ali, irmãos, eles se sustentam. Por quê? Monte significa alguém que fica ali e Deus está ali trabalhando, está agindo, ele não cai, ele não desaba. Por quê? A força do Senhor é a nossa alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Você pode cruzar o seu Jordão, você pode tomar posse da sua terra prometida, e esse pode ser o ano de virada para a sua vida, irmãos. Eu não costumo pregar isso, mas o texto da palavra neste mesmo tema está pregando a nós esta noite. Apenas devemos crer, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem gente que ainda está amarrado no ano passado, tem crente que não consegue ver as promessas de Deus. Promessa de Deus e realidade andam juntas, portas fechadas e portas abertas ao Senhor é a mesma coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Crente que vive estagnado, travado, não anda. E depende de uma pessoa para ajudar. Não respondeu minha mensagem. Não é assim, irmão? Não deu atenção. Parte para outra. Vamos continuar, não pode parar, irmãos. A sua alegria, a sua família, o meu lar, a nossa salvação não pode, a nossa adoração não pode depender dos outros. Somos nós que temos que tomar as nossas decisões. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós abraçamos o projeto de Deus, os nossos sonhos, eles deixam de ser medíocres, pequenos, razoáveis. Nós precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos, grandes anseios. Mas parece que tem crente que fica amarrado no passado. Fica lá, irmãos, chorando, lamentando. Não deu certo. Sabe, irmão, eu tive um casamento e as coisas não andou bem e aconteceu isso. Então hoje eu estou com o meu coraçãozinho fechado. E vai ficando com o coração fechado, vai ficando, continue.
Irmão, então, sabe como que é? Aí você chama a pessoa para conversar e está lá toda triste, abatida. O Senhor está dizendo pela sua palavra que a nossa vida não pode parar, irmãos. O Senhor nos chamou para ser adoradores. E o que tem adorador com tudo isso? Tudo! Não para ser um crente de coração fechado, ranzinza, que guarda a mágoa no coração, que não consegue perdoar, não consegue... Irmão, hoje eu não vou mais à igreja, não. Por quê? Sabe o que? Eu congreguei 10 anos, 12, 15, 25, 30 anos numa igreja. E quando eu saí de lá, irmão, fizeram tanta coisa para mim, eu não quero mais voltar lá, não. Meu irmão, tem uma notícia triste para te dar. Eu tenho uma notícia triste para te dar. O céu, o que nós vivemos aqui como igreja, é um exemplo que vai ser no céu. A gente precisa estar em união. Se você não consegue conviver com os irmãos aqui, como vai conviver na glória de Deus? Como? Nós precisamos estar reunidos no corpo de Cristo. E a igreja é parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Você precisa resolver essa questão, meu irmão. Você precisa resolver essa questão, minha irmã. Aqui o Senhor fez promessa ao povo de Deus, e você sabia que todos eles, menos Josué e Caleb, mas o resto todos pereceram no deserto, porque não creram no Senhor, porque adoraram outros deuses, porque não conseguiram se entender entre eles. Nós precisamos estar atentos e alerta a esta unidade de espírito, vivendo em comunhão com o outro, irmão querido, irmã querida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tempo de agir é agora. A vida não é um ensaio. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio. Muitos entram em cena e fazem as coisas sem excelência, pensando que poderão repetir aquele ato. Ledo engano. A vida não se repete, a vida não se espera. E o que você precisa fazer agora é simplesmente aquilo que você pode fazer e não fez. Faça hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode, perdoe. Permita que a sua vida continue. Permita que você continue servindo e adorando a Deus. Permita que o seu coração venha viver de novo emoções. Permita que você venha abraçar o teu irmão. Permita que você venha conviver numa sociedade cristã. Permita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus está voltando. Bendito seja Deus. Permita-se entrar na terra prometida. Jesus está te convidando e esperando você do outro lado da margem do Jordão desta vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos, irmãos, saber que a vitória vem de Deus. Mas nós temos que cruzar o Jordão. A vitória vem do Senhor, mas somos nós que temos que cruzar o nosso Jordão. Bem, nós precisamos desmoralizar, ou melhor dizendo, tirar da nossa vida, irmãos, essa mania de desistir muito fácil. É claro que nós somos limitados, somos pequenos demais, mas o Senhor é aquele que aviva a nossa fé. Eu acompanho sempre a biografia de um pregador reformado, Charles Haddon Spurgeon. Este homem, um homem de Deus, ele sempre exerceu suas múltiplas atividades, mesmo quando ele estava doente. Ele teve uma doença por nome de gota, sofreu muito, e sofria de gota e atravessava crises terríveis de depressão. Sendo um homem de Deus, conhecido como príncipe das pregações, esse homem era um homem cheio de Deus. Se você puder depois consultar, o nome dele é Charles Haddon Spurgeon, um grande homem de Deus, um reformador batista, muito cheio do Senhor. E ele pregava e reunia multidões, mas ele tinha essa enfermidade de gota e também tinha alguns problemas com depressão. E houve uma época em que a sua saúde se achava tão abalada que ele teve de passar a maior parte do seu tempo no sul da França para se recuperar. E a sua esposa, agora que ficou inválida também após o nascimento dos seus filhos gêmeos, também superou suas limitações. Embora paralítica, ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu marido, Charles Haddon Spurgeon. Olha isso, irmãos. O marido na cama, em gota,
dolorido todos os seus ossos e juntas, enfermo de depressão, a esposa paralítica, quando gerou os 2 filhos gêmeos, ficou paralítica, mas mesmo na cama, ela cuidou de vender os livros do marido, que era de pregações. Irmãos, e trazendo para a nossa vida no dia de hoje, por exemplo, com 20 anos, antes de ser casado, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. Então ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Olha isso, irmãos, um jovem de 20 anos. A biografia dele é maravilhosa. E ele não foi aceito pelo pai. O pai colocou ele em um seminário, ele fugiu do seminário por 2 vezes e decidiu ser um protestante, um reformado. E o pai não aceitava, mas mesmo sem aceitação do pai, ele não ficou enfiado dentro de uma igreja, ele saía nas portas pregando o evangelho. Ele viu uma pregação, irmão, protestante, que nós falamos, é do cristianismo protestante, a igreja da reforma, os crentes, vamos dizer assim, e ele ouviu, e aquela pregação tocou no seu coração, e ele creu em Jesus, o coração dele foi transformado, e ele recebeu o dom de evangelizar, evangelismo, e um garoto jovem andando pelas ruas, pregando Jesus Cristo, ele é inglês, pregando Jesus Cristo, irmãos, e ele construiu com 20 anos um templo para 5.000 pessoas ouvirem a palavra de Deus, ou seja, então ele decidiu construir esse templo, chamou sua liderança e disse que se alguém duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano que ele saiu, irmãos, então que saísse. E o plano do que ele disse? Olha, eu estou aqui, e se alguém duvidar do que Deus pode fazer com esse ministério, salvar vidas e almas, mesmo na situação que eu estou agora, nesse tempo, acamado, do jeito que eu estou aqui, minha esposa lançando os livros, as pregações, se alguém duvidar que Deus ainda pode agir, pode ir embora agora. Olha isso, irmãos, em cima de uma cama, doente, irmãos, estava doente de depressão, os ossos doendo, as juntas doendo, a esposa paralítica. Ele chamou seus líderes, vocês viram o que Deus fez na minha vida. Eu com 20 anos construí um templo para 5.000 pessoas, e se vocês acham que eu estou em cima da cama e Deus vai parar de converter o coração, então pode ir embora, sai, porque eu creio, eu sei em quem tenho crido. Irmãos, será que nós vemos uma fé do tamanho desta fé? Será que nós podemos olhar para este homem que levou a palavra de Deus? É claro que aqui o centro é Jesus Cristo, mas entenda bem, irmãos, será que nós temos condições, irmãos, de olhar para grandes homens de Deus? Por exemplo, 23 de seus líderes de Spurgeon, deixaram e só ficaram 7, eles foram embora. Dos que ele chamou ali, 23 foram embora, ficou só 7 com ele. E ele não desanimou, ele continuou, irmãos. Veja, irmãos, eles olharam e disseram, olha, não dá. E estes homens olharam para Spurgeon, e Spurgeon era o Jordão deles. Falaram, não dá para atravessar não. Olha a situação desse homem na cama. Mas ele creu, e com 7 pessoas foram salvas, pessoas foram restauradas, pessoas conheceram a Jesus, pessoas conheceram o evangelho da graça. Eles construíram o templo e durante 30 anos lotou manhã, noite, tabernáculo metropolitano de Londres, estava lotado em pessoas salvas, pessoas libertas. Com 7 irmãos ele continuou e não parou. Por quê? Porque pregava Jesus Cristo, à frente dele estava o evangelho, a palavra de Deus genuína. Ele não desistiu. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Há sempre um Jordão a ser atravessado, mas irmãos, aquele que fica com os olhos do Jordão e não vê a margem do outro lado, não alcança a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que, em nome de Jesus, nos posicionarmos. Louvado seja o nome do Senhor. E saber, irmãos, que a vitória vem de Deus, nos ajuda a enfrentar os grandes gigantes com muita ousadia. Com muita ousadia. Nós podemos dizer aos Golias, tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A maior vitória nós já temos, acesso a Deus, que Jesus nos deu. A maior vitória nós já temos.
e nós precisamos decidir a visão de Deus para a nossa vida. No versículo de número 4, Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer e de onde ele deveria ir. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando ele para outra coisa a não ser atravesse esse Jordão. Mas tem muita gente que não dá atenção para a palavra de Deus. Se o Senhor te chamou você para atravessar o Jordão, faça isso. É preciso viver com o peito inchado de ânimo e de coragem, não de soberba, mas de coragem. E lembrando que coragem não é ausência de medo. Coragem é ânimo, não é ausência de medo. Talvez você tenha enfrentado algumas coisas, mas o Senhor falou com ele: seja forte, seja corajoso. 3 vezes, tenha coragem e ânimo. O desânimo é contagioso. Foi por causa desta geração, dessa falta de coragem que muita gente padeceram. A Bíblia diz pelo profeta Isaías que o Senhor dá força ao cansado e vigor a quem não tem nenhum vigor. E o Senhor levou ele para a palavra. Olha, precisamos nos conduzir segundo a palavra. No versículo 7 e 8, para cruzar o Jordão não bastava apenas coragem, é preciso também ter santidade. A geração atual tem sido chamada de uma geração Coca-Cola, a geração shopping, a geração virtual, mas também tem sido chamada a geração mais analfabeta da Bíblia. Mais analfabeta da Bíblia. Infelizmente, gente que não examina as Escrituras, gente que não lê a Bíblia, gente que repete o que os outros falam, debaixo de jargões. Não, irmãos, nós só vamos conseguir atravessar o Jordão se nós conduzirmos segundo a palavra de Deus. Examine as Escrituras, para de repetir o que os outros falam. Examine a palavra, ela aponta para Cristo, ela convida o homem a conhecer a essência da vida eterna, que é o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente lutando por obras sem entender o que é a mensagem verdadeira e genuína do Evangelho da Graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se queremos cruzar o Jordão, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Irmãos, nós olhamos para a mensagem aqui, é justamente o que o Senhor convida, quando o Senhor disse assim, medite na minha palavra. E quando? Dia e noite. O Senhor disse para ele fazer. Como? Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor disse para ele falar com ele, no versículo 8. De que forma? Sem cessar. O Senhor disse a ele, irmãos, que ele precisava se posicionar. Sucesso e prosperidade. Quando? Quando nós estamos com Deus no nosso coração. Às vezes eu fico olhando assim e falo para minha esposa, puxa, eu não sei como a gente passou por isso. Mas não é que a gente se faz de bobo, não, é porque é verdade. A gente olha para nós, não temos condição, nós olhamos para nós, não temos condição nenhuma de atravessar Jordão nenhum. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta com a destra da tua justiça, e a destra da tua justiça é o próprio Cristo. Jesus nos sustenta, louvado seja Deus. A justificação aqui, irmãos, acontece quando nós entregamos a nossa vida de acordo à sua palavra e vivemos a palavra de Deus, amamos sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós estamos prestes à volta de Jesus. E tem gente aqui que nem conhece ele, que não examina as Escrituras. O Senhor prometeu para Josué, esforça, tem bom ânimo, eu te ajudarei, mas não aparta de ti o livro desta lei. Ou seja, nela medita de dia e de noite. Não fique atrás de profetadas. Vai em paz para a tua casa que eu vou fazer isso e isso. Vamos conferir na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? Eu preciso examinar a Escritura. O que a palavra de Deus está... a palavra de Deus está dizendo isso. É isso que Deus quer de mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nela tem Jesus Cristo expressado de Gênesis a Apocalipse. Você vai conhecer Ele. Aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra de Deus Pai. Conheça Jesus Cristo, examinando as Escrituras sagradas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Qual é o Jordão que está à sua frente? Não tenhais medo, mas atravesse em nome de Jesus, com a palavra de Deus no seu coração, selada pelo Espírito Santo de Deus ao seu coração. Esta é a mensagem. Que o nosso Senhor seja louvado e adorado para sempre. Amém.